Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia. Eu sou a Marcela Lourenzeto, estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube da Jovem Pan. Hoje é segunda-feira, dia 9 de setembro de 2019. A Receita Federal abre nesta segunda as consultas ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2019. O lote inclui também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018. Serão contemplados 2.800.000 contribuintes, totalizando 3 bilhões e 500 milhões de reais. O crédito será feito em 16 de setembro e será corrigido em 3,08%, de acordo com a remuneração da Selic entre maio e setembro deste ano. As consultas podem ser feitas pela página da Receita Federal na internet. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também. Depois de passar pela quarta cirurgia desde a facada, o presidente Jair Bolsonaro não deve receber alta tão cedo. De acordo com a equipe médica que o acompanha, o presidente será liberado do hospital quando estiver bem para viajar, o que só deve ocorrer em pelo menos 7 dias. Mensagem presidencial com a indicação de Augusto Aras para o comando da Procuradoria-Geral da República deve ser lida hoje no Senado. Informações com Antônio Maldonado. Já há maioria, tanto na CCJ quanto no plenário, para aprovar a ida de Augusto Aras para a chefia da Procuradoria-Geral da República. Tanto é que a expectativa é que o nome dele seja aprovado no plenário no mesmo dia que da sabatina, ou seja, na próxima quarta-feira. Procuradores que atuam na Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro marcam protesto para hoje contra a indicação de Augusto Aras para a PGR. Rodrigo Viga. Para os procuradores aqui do Rio de Janeiro e para a Associação Nacional dos Procuradores da República, a escolha de Aras é uma escolha equivocada e o maior retrocesso democrático e institucional nos últimos quase 20 anos. O Congresso deve discutir nos próximos dias a possibilidade de aumentar o valor destinado para partidos e campanhas políticas no ano que vem. Vitória Abel. Em 2015, após inúmeras revelações de Caixa 2 em campanhas, o STF determinou o fim das doações de empresas para candidatos. Justiça do Rio de Janeiro reverte a guarda de um menino de 11 anos da mãe para o pai, suspeito de abusar sexualmente do filho. Informações com Nicole Fusco. Em maio, a Justiça deu uma medida protetiva a Eduardo, obrigando o pai, Rui, a guardar do filho uma distância mínima de 200 metros. Greve de pilotos obriga a British Airways a cancelar quase 100% dos voos no Reino Unido. A companhia aérea já havia alertado os clientes sobre cancelamentos nesta segunda-feira, em consequência da paralisação. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, segunda edição, que começa agora. A mensagem presidencial com a indicação de Augusto Aras para o comando da Procuradoria-Geral da República deve ser lida nesta segunda-feira no Senado. De Brasília, Antônio Maldonado. A mensagem presidencial com a indicação de Augusto Aras para o comando da Procuradoria-Geral da República deve ser lida nesta segunda-feira no plenário do Senado Federal. Esta é apenas a primeira etapa que o atual subprocurador-geral da República terá que vencer para assumir a chefia do Ministério Público Federal. Após a leitura, a indicação segue para a Comissão de Constituição e Justiça, onde a presidente, senadora Simone Tebet, escolhe um parlamentar para fazer um parecer sobre a indicação do presidente da República. Independentemente do conteúdo desse relatório, Augusto Aras terá que passar por uma sabatina na CCJ, nos moldes de como acontece com indicados, para ocupar cadeiras no Supremo Tribunal Federal ou para comandar embaixadas brasileiras no exterior. Para tentar aliviar o tom dos questionamentos e já garantir um certo apoio, o indicado a Procurador-Geral da República inicia já nesta segunda-feira uma série de reuniões com senadores. A ideia dele é conversar individualmente com cada um dos 81 parlamentares
parlamentares antes da sabatina, que deve ocorrer no próximo dia 18. Após a sabatina, a CCJ vota o relatório e, de novo, independentemente do resultado, a indicação segue para o plenário, que é onde, de fato, se decide sobre a questão. Ao deixar o desfile de comemoração do 7 de setembro, neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a indicação do novo PGR e sobre os vetos ao projeto de abuso de autoridade. Acredito que ele passe lá no Senado sem problemas. Os vetos, foram 4 pessoas que fizeram, né? O veto foi na Justiça, CGU, AGU e Secretaria de Governo, acolhi na íntegra o que eles acordaram a dizer. Apesar de alguns senadores já terem questionado a indicação do presidente da República, já há maioria, tanto na CCJ quanto no plenário, para aprovar a ida de Augusto Aras para a chefia da Procuradoria-Geral da República. Tanto é que a expectativa é que o nome dele seja aprovado no plenário no mesmo dia da sabatina, ou seja, na próxima quarta-feira. Mesmo assim, Aras tentará conversar ao longo dos próximos dias, inclusive com os senadores que são contra a indicação dele. A estratégia é justamente diminuir a resistência e tentar tranquilizar os parlamentares que consideraram que ele pudesse ser uma ameaça ao trabalho que vem sendo desempenhado pelo Ministério Público ao longo dos últimos anos. De Brasília, Antônio Maldonado. Um ano após a facada, o presidente Jair Bolsonaro passou pela 4ª cirurgia neste final de semana. Os detalhes com a repórter Nani Cox. Depois de passar pela 4ª cirurgia desde a facada, o presidente Jair Bolsonaro não deve receber alta tão cedo. De acordo com a equipe médica que o acompanha, o presidente será liberado do hospital quando estiver bem para viajar, o que só deve ocorrer depois de 7 dias. A previsão é que ele saia do Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, direto para o aeroporto. O porta-voz da presidência, Otávio Rego de Barros, afirmou que depois de quinta-feira, Bolsonaro poderá fazer despachos direto do hospital. A estrutura do hospital é excepcional, nós temos condições de proporcionar ao presidente o despacho normal, não obstante as questões de procedimentais, médicas, que vão exigir o descanso do presidente, certamente irão produzir um menor número de despachos. De acordo com o cirurgião responsável pelo procedimento, o doutor Antônio Macedo, o presidente acordou logo após o término da cirurgia e passou o domingo bem, sem apresentar dores. O médico disse que o primeiro dia de recuperação foi melhor do que nas 3 cirurgias anteriores. Hoje, Bolsonaro deve começar a dieta líquida e, dependendo da evolução, pode iniciar a pastosa amanhã. Como parte da recuperação, o presidente terá que usar uma faixa de compressão na região operada. A hérnia é comum em pacientes que passam por cirurgias de última hora e em regiões operadas mais de uma vez. Com o músculo do abdômen enfraquecido, uma parte do intestino conseguiu passar por uma cavidade do tecido muscular. O procedimento, que deveria levar 2 horas, durou cerca de 5. O doutor Antônio Macedo explicou que a cirurgia precisou de mais tempo porque o intestino aderiu à parede abdominal. Normalmente uma hérnia não demora tudo isso que demorou, mas aí a gente não contava que tinha aderido tudo de novo em relação àquela cirurgia de 28 de janeiro, estava tudo aderido de novo. Então, isso que faz assim com muito cuidado, você não pode machucar o intestino sem hipótese nenhuma. A hérnia pode voltar, mas a chance é pequena, só de 6%. Pelas redes sociais, Jair Bolsonaro agradeceu ao apoio dos seguidores e disse que logo estará de volta ao campo. O senador Flávio Bolsonaro publicou uma foto ao lado do presidente e disse que o procedimento correu bem. O deputado federal Eduardo Bolsonaro usou o Twitter para relembrar a recuperação do pai após a facada e escreveu que logo Bolsonaro estará bem de novo. Na mesma rede social, o parlamentar replicou a matéria de um portal que informava o término da cirurgia ao 12h40. Eduardo disse que era fake news e que o procedimento ainda não havia acabado. O médico responsável, Antônio Macedo, explicou que a parte da cirurgia para corrigir a hérnia terminou, de fato, ao 12h40. Depois disso, ele deixou a sala e a equipe médica costurou a região operada. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também usou a rede social e desejou uma boa recuperação e sucesso ao presidente brasileiro. A família Bolsonaro acompanhou a cirurgia em uma sala híbrida, de onde conseguiam ter ampla visão do que acontecia. Além de familiares, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visitou o presidente e deixou o hospital no final da tarde de domingo.
O último fim de semana também foi marcado pela polêmica em torno da história em quadrinhos com um beijo gay vendido na Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Os detalhes com a repórter Natasha Mazaro. O fim de semana foi marcado pela polêmica em torno da história em quadrinhos com um beijo gay vendido na Bienal do Livro no Rio de Janeiro. O prefeito da cidade, Marcelo Crivella, postou um vídeo no Twitter no início da noite deste domingo para se defender das acusações de censura e homofobia. O que a prefeitura fez foi cumprir a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós vamos continuar na luta em defesa da Constituição e da família. Quanto à decisão dos ministros Toffoli e Gilmar Mendes, a quem rendemos todas as homenagens, impetramos embargos de declaração para que suas excelências nos esclareçam e orientem como cumprir a sentença sem contrariar o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõe embalagem específica a esse tipo de publicação. Na tarde de ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Rio que permitia a apreensão de livros com temática LGBT. Na decisão, Toffoli disse que o regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias no qual todos tenham direito à voz. O caso foi parar na Justiça após o prefeito Marcelo Crivella ordenar que os exemplares HQ Vingadores, A Cruzada das Crianças, fossem recolhidos. Na sexta-feira, fiscais chegaram a ir ao evento para recolher os livros. Mas uma liminar do desembargador Heleno Nunes, da 5ª Câmara Cível do TJ, impediu a apreensão das obras. No entanto, no sábado, o presidente do TJ Rio, o desembargador Cláudio Tavares, atendeu um recurso da prefeitura e derrubou a liminar. O caso foi parar no Supremo após a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pedir a suspensão da decisão judicial. Além de Toffoli, o ministro Gilmar Mendes também se manifestou e afirmou que a Prefeitura do Rio de Janeiro promove censura prévia, patrulha do conteúdo de publicações artísticas e também decidiu impedir a apreensão de livros. A polêmica decisão da Prefeitura de recolher os exemplares da história em quadrinhos causou forte reação do público. No sábado, participantes que estavam nos pavilhões da Bienal protestaram. Não vai ter censura! Não vai ter censura! Em protesto, o youtuber Felipe Neto comprou milhares de exemplares de livros com conteúdo LGBT e distribuiu gratuitamente na porta da Bienal. Neste domingo, no último dia do evento, ao menos 70 autores e editores que participaram da Bienal assinaram um manifesto contra a censura. O texto defendia a diversidade e a liberdade de expressão e elogiava as duas decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora vamos à previsão do tempo em todo o país com a Heloísa Pereira. Bem diferente da semana passada, que começamos a semana com a chegada de uma frente fria, esta semana começa com a presença de uma massa de ar seco em grande parte do Brasil Central. É por isso que esta segunda-feira será um dia ensolarado com pouca nebulosidade entre áreas do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e todo o centro-oeste do país. A chuva, durante este início de semana, fica concentrada entre áreas dos extremos norte e sul do Brasil, além da faixa leste nordestina. Aliás, esta segunda-feira fica com tempo nublado e chuva a qualquer hora em Salvador. Nas áreas de fronteira com o Uruguai, há a formação de um ciclone extratropical que provoca chuva e, por isso, tem risco de fortes temporais ainda sobre a região. Na tarde desta segunda-feira, a máxima sobe bastante no Rio Grande do Sul e a temperatura deve alcançar pelo menos 33 graus em Porto Alegre. Faz 27 em Belo Horizonte, 39 em Cuiabá e 35 é a máxima prevista para a capital Teresina. Em São Paulo, as temperaturas seguem na casa dos 30 graus na tarde desta segunda-feira. A terça pode até começar com formação de alguma nebulosidade na faixa leste paulista, mas a tendência é de que o sol predomine na maior parte do dia e os termômetros variem de 18 até pelo menos 31 graus. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br com informações da Somar Meteorologia. Heloísa Pereira. Agora é com vocês nos estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Heloísa Pereira, pelas informações. Agora vamos voltar para Brasília, conversar com José Maria Trindade, ao vivo. Bom dia, Zé. Essa semana vai ser puxada, hein, para Augusto Aras, nome indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a PGR. Como que vai ser esse procedimento para que o nome dele seja aprovado? Bom dia, Zé. Salve, muito bom dia. Olha, nós estamos aí sob a gestão do general Hamilton Mourão, né, o presidente interino da República, durante pelo menos aí 5 dias, e as ações políticas ficam paralisadas por conta exatamente disso, e o novo presidente da República, interinamente, vai administrar o país, segundo relatos da própria presidência, normalmente. Não espere dele também qualquer posição de desaparecimento da política, porque a presença do vice-presidente sempre é muito forte quando ele assume aqui o 3º andar do Palácio do Planalto. Olha, o que acontece é o seguinte, no Congresso Nacional agora a expectativa é de aprovação mesmo do Augusto Aras, indicado para a Procuradoria-Geral da República. Esta é a fase em que ele procura os 81 senadores e fará aquela conversa de pé de ouvido, né, em cada gabinete, ali reservadamente. Esta é a preparação para a votação primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e depois plenário do Senado. As 2 votações serão secretas, né, em sessão aberta. A tal sabatina vai acontecer na Comissão de Constituição e Justiça. E nesta sabatina é que se entende o que querem os senhores senadores para o Procurador-Geral da República. Agora, a grande dúvida mesmo já é o pós-aprovação, é o que ele vai fazer na Procuradoria-Geral, que é o chefe do Ministério Público Federal. Existem 3 grupos no Ministério Público que disputam ali poder e posição. Um grupo está ali proscrito porque não chegou ao poder ainda e pode ser exatamente com este grupo que o Augusto Aras terá que gerir. O procurador, ele administra a procuradoria, existem demandas, empregos, posições, e isto é muito importante. E trata-se de uma ruptura. Até então, o pessoal da lista tríplice é que estava administrando as superintendências, as representações regionais do Ministério Público, cargos na própria estrutura, lava-jato, operações e tal, né? E agora o Procurador-Geral terá tudo isso nas mãos para fazer a coisa funcionar, já que não existe nenhum tipo de hierarquia entre os integrantes do Ministério Público. Então, a fase agora é exatamente esta, de politicagem, de ir lá prometer o que tem que prometer, porque eu considero o Procurador-Geral da República como uma espécie de predador andando entre os cordeirinhos no Congresso Nacional. Ele é que vai depois denunciar os deputados e senadores que têm foro especial no Supremo. Zé, a gente vê também que houve bastante manifestação, né, de alguns procuradores, principalmente integrantes da Lava Jato de diversos estados. A gente já pode dizer que há um aceno do novo PGR para esses grupos, ou pelo menos para outros procuradores, tentando conquistar aí uma base de apoio no Ministério Público. A gente já observa essa manifestação dele? É uma tentativa de evitar uma rebelião geral que possa interferir na votação do Senado. Mas o alvo, o foco agora é a aprovação. Se não houver aprovação, ele não chega, né, à posse, depois da aprovação que se nomeia. Então, esse é o objetivo principal. Esse discurso inicial dele, de apaziguar e tal, é com vistas a evitar exatamente um tipo de rebelião que já existe. Além de não fazer parte da lista tríplice, ele nem se candidatou, ele criticou a lista tríplice, e é isso que provoca esse tipo de revolta ali entre os que dominaram até agora a Procuradoria-Geral da República. É uma disputa mesmo política e por cargos, existem interesses e cargos ali na Procuradoria-Geral da República, viu? É um palacete aqui ao lado da Praça dos Três Poderes, uma estrutura muito grande que tem uma responsabilidade imensa, né? São os que lidam aqui na Procuradoria-Geral com os bandidos engravatados, as excelências que têm foro privilegiado. É isso, Zé Maria. Muito obrigada pelas suas informações. Esse fim de semana também foi marcado, né, lá no Rio de Janeiro, pela questão da Bienal do Livro, a apreensão dos livros solicitada pela Prefeitura e barrada pelo Supremo Tribunal Federal. Houve algum comentário por aí em Brasília a respeito dessa decisão do STF?
Pois é o que eu sempre digo, né? Antigamente tudo aqui em Brasília acabava em pizza e agora tudo aqui acaba no Supremo Tribunal Federal. E acabou que o presidente Dias Toffoli, né, é que deu a liminar. Agora é impossível ter uma liminar superior para evitar o que é considerado como censura, né? A maioria aqui nem discute muito o mérito, né, o conteúdo, mas se discute exatamente a possibilidade de uma censura. Esse ato de recolher livros, isso pesa muito por aqui. Mas a impressão que fica é que o Supremo é remédio para todos os males agora. Mais uma vez, né, Zé Maria? Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente. Bom dia. Muito bem, obrigado, muito bom dia. E olha só, a Jovem Pan realizou na última sexta-feira o Fórum Mitos e Fatos em parceria com o Instituto de Formação de Líderes para discutir o empreendedorismo de impacto. Quem traz os destaques desse grande evento é o nosso repórter Matheus Meirelles. A Jovem Pan realizou o Fórum Mitos e Fatos em parceria com o Instituto de Formação de Líderes, que discutiu o empreendedorismo de impacto. Foram 3 painéis que debateram o Estado mínimo e a sociedade máxima, a sociedade 4.0 e o próprio empreendedorismo de impacto. Para o presidente do grupo Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, é importante buscar a modernidade. Nós, da Jovem Pan, estamos vivendo isso fortemente com uma transformação do total, virando do rádio para um 360, que é vídeo, uma TV Jovem Pan, vídeo, rádio, áudio com podcast, redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Então, um momento de transformação das empresas total, tá tudo mudando. Tutinha ressalta a importância de levar ao público mais informação sobre transformação e empreendedorismo. O presidente do Instituto de Formação de Líderes, Jorge Ebel, destaca que a população precisa ser protagonista. Enquanto as pessoas não tomarem iniciativa, que somos nós mesmos, eu, você, o ouvinte, que tem que resolver os problemas que a gente encontra no nosso dia a dia, a gente não vai conseguir avançar. Então a principal mensagem que talvez fique aqui é que a gente tem responsabilidade de mudança. Somos nós como indivíduos, seja no nosso bairro, na nossa empresa, na nossa comunidade, fazendo trabalho voluntário, que nós somos agentes de mudança. Jorge Ebel elogiou a agenda reformista do governo. Para Guilherme Benchimol, CEO e fundador da XP Investimentos, o empreendedorismo movimenta o país. A sociedade mais forte se forma com empreendedores, né? São os empreendedores que no final carregam o país nas costas, né? São eles que fazem os preços baixarem, são eles que geram competição entre si, são eles que empregam as pessoas, são eles que pagam mais impostos. Então é importante que a gente estimule novos empreendedores a surgirem no país e as condições macroeconômicas começam a surgir, né? É difícil você empreender, aceitar tomar risco quando se tem um cenário com juros elevados, que foi o que aconteceu nesses últimos 25 anos, né? Guilherme Benchimol afirmou que com as contas públicas em ordem, as pessoas se sentem mais à vontade para empreender. O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Webel, entende que o brasileiro tem capacidade de inovar, mas precisa de medidas para facilitar o desenvolvimento de ideias. O que nós precisamos fazer, o governo está fazendo, já fez com a medida provisória da liberdade econômica, é facilitar isso. Facilitar a abertura, o fechamento de empresas, facilitar o estabelecimento ser aberto, sem alvará para as atividades de baixo risco e tantas outras medidas para fazer com que a vida do empreendedor não seja tão difícil. E esse é o objetivo do governo, é facilitar. A gente acredita muito no empreendedorismo e para nós qualquer empreendedor, seja de alto impacto, de baixo impacto, ele é muito bem-vindo, ele faz a diferença na sociedade. Paulo Webel acredita na importância das reformas estruturantes discutidas durante o evento para fazer o país crescer. Para o escritor, pesquisador e analista de riscos Nassim Nicholas Taleb, o empreendedorismo é fundamental para o crescimento do Brasil. Segundo ele, é preciso encorajar as pessoas a não terem medo de errar, pois errar na busca pela inovação é respeitável e honroso. O Fórum Mitos e Fatos contou também com as palestras do economista Christopher Lingle e do pesquisador e escritor Nassim Taleb. O evento, realizado pela Jovem Pan em parceria com o Instituto de Formação de Líderes, ocorreu no World Trade Center em São Paulo.
Lembrando que todas as matérias estão disponíveis no YouTube da Jovem Pan, Mitos e Fatos. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. O câncer de próstata avançado acontece em 10% dos pacientes através do diagnóstico de doença metastática. Felizmente, esse número vem caindo à medida que o rastreamento tem sido feito pelo toque retal e o PSA. Mas ainda, por volta de 10% dos pacientes apresentam com doença envolvendo outros órgãos, como por exemplo fígado, pulmão e ossos. Em alguns países como o Brasil, pela falta do rastreamento, esse número é até maior, ele pode chegar até 30%. A supressão da testosterona é o tratamento de escolha para essa situação até poucos anos atrás. Por quê? Porque essa célula maligna se alimenta de testosterona como seu alimento principal. O fato é que, apesar das respostas serem muito interessantes, em tempo entre 1 ano a 1 ano e meio, pode ocorrer uma resistência dessas células, mesmo num ambiente com pouca testosterona. Para evitar que isso acontecesse ou prorrogar isso, 2 medicações já foram aprovadas, combinadas com a supressão da testosterona. Um novo hormônio chamado abiraterona e um quimioterápico chamado docetaxel. Recentemente, no Congresso Americano de Oncologia, na área de urologia, uma nova medicação chamada enzalutamida foi avaliada também para esse fim. Esse estudo envolveu 1.150 pacientes com câncer avançado de próstata e foram divididos em 2 grupos: diminuição da testosterona através de injeções, mais enzalutamida, versus a diminuição da testosterona pelas injeções mais placebo. A combinação de enzalutamida com a diminuição da testosterona pelas injeções foi associada a uma redução do risco de morte ou progressão por exames de imagem em 61% dos pacientes. Esse número é muito importante e reflete a atividade dessa droga. Nós não temos ainda os dados de sobrevida global que são esperados, mas mostra que a enzalutamida pode ser sim a terceira medicação que serve como opção a ser combinada com a supressão da testosterona. Aprovado já a abiraterona e docetaxel, que é um quimioterápico. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos sempre muito animados com as novidades positivas para os pacientes. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br. Vencendo o câncer. Dr. Maluf. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, e vamos agora com destaque internacional. A França deve se opor a qualquer pedido de adiamento do Brexit que possa ser feito pelo governo do Reino Unido. Os detalhes com a repórter Nani Cox. A França rejeitou a possibilidade de novo adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia. O ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian, criticou a indefinição dos britânicos sobre o destino do país. Ele afirma que a França vai vetar qualquer pedido de adiamento apresentado pelo Reino Unido aos parlamentares do bloco. A declaração de Le Drian foi feita um dia antes do projeto que bloqueia o Brexit sem acordo seguir para o aval da Rainha Elizabeth II. O Brexit está previsto para 31 de outubro, no entanto, pode ser adiado para 31 de janeiro de 2020. Para que não ocorra o adiamento, o parlamento britânico teria de aprovar um pacto até 19 do mês que vem. A saída do Reino Unido da União Europeia já foi postergada uma vez. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, vem defendendo o Brexit dentro do prazo, mesmo sem o acordo, mas perdeu apoio do parlamento nos últimos dias. Ontem, a ministra do Trabalho e Previdência renunciou ao cargo, fazendo duras críticas ao premier.
Amber Rudd disse que o governo gasta muita energia se preparando para o no deal, a saída sem acordo, quando deveria focar nas conversas com a União Europeia. Na quarta-feira, 21 deputados do partido de Johnson se juntaram à oposição e votaram para barrar o Brexit sem acordo. O projeto passou sem problemas na Câmara Alta, equivalente ao Senado brasileiro. Agora, Johnson tenta articular a antecipação das eleições, projeto que deve ser rechaçado pelo parlamento britânico. Integrantes da OAB e da Justiça Eleitoral de São Paulo defendem o retorno do financiamento privado das campanhas eleitorais. Os detalhes com Vitória Bel. O Congresso deve discutir nos próximos dias a possibilidade de aumentar o valor destinado para partidos e campanhas políticas em 2020. Diante disso, ressurge o debate sobre a volta do financiamento privado da corrida eleitoral. Membros da OAB e até mesmo da Justiça Eleitoral apontam que as doações de pessoas jurídicas podem ocorrer se houver regras claras. Em 2015, após inúmeras revelações de Caixa 2 em campanhas, o STF determinou o fim das doações de empresas para candidatos. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Carlos Eduardo Padim, vê com preocupação o aumento do fundo eleitoral num período de penúria fiscal. Para o desembargador, o financiamento de empresas pode ocorrer com seletividade. Canalizar um apoio para um partido, colocar um teto, né? Não permitir uma promiscuidade do jeito que era jamais. O que eu acho é que teria que ter um formato completamente diferente, né? Uma seletividade. O presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, Hélio Silveira, defende a proibição às empresas doadoras de firmar contratos com o poder público. Um teto máximo para as doações, que pode ser um valor apenas de 20, 50, 100 mil reais, para uma única doação, e essa empresa não ter contrato com o poder público. As campanhas eleitorais têm que ser custeadas de alguma maneira, né? Na medida que essas pessoas jurídicas não podem mais fazer a doação, quem vai fazer a doação? O Brasil não tem uma tradição de doação de pessoas físicas. As pessoas físicas não doam para as campanhas eleitorais. O advogado ainda argumenta que as formas de custear campanhas precisam ser mais debatidas com a população e que o Congresso tem a obrigação de discutir a melhor saída. E amanhã é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Nicole Fusco. Esta terça-feira, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Em razão disso, foi criada há 4 anos a campanha Setembro Amarelo, para incentivar a discussão do assunto ao longo de todo este mês. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 mortes provocadas pela própria pessoa podem ser evitadas. Aqui no Brasil, o suicídio é uma questão de saúde pública. Isso porque a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida no país, o que significa 32 mortes provocadas por dia. Esse número é maior do que as mortes causadas por doenças como câncer e AIDS. Ao contrário do que se acreditava há tempos atrás, falar sobre suicídio não incentiva tal prática. Pelo contrário, é por meio da divulgação de informações que é possível combatê-lo, como explica a psicóloga Karen Scavacini. Se é possível prevenir o suicídio, sem dúvida nenhuma, e falar abertamente, é o primeiro caminho. Há alguns sinais que podem ajudar a identificar potenciais... E neste momento a gente interrompe o boletim da Nicole para acompanhar o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, que fala sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. Foi liberada a dieta líquida à base de água, gelatina, chá e caldo ralo. Por orientação médica, estará com visitas restritas nesse momento. Assinam o boletim os doutores Antônio Luiz de Vasconcelos Macedo, cirurgião-chefe, o doutor Leandro Etienique, clínico, o doutor Antônio Antonieto, que com muita honra tenho ao meu lado para esta conferência de imprensa, diretor médico do Hospital Vila Nova Star, e o doutor Ricardo Peixoto Camarinha, que é o médico da Presidência da República. Dito isto, nos colocamos, o doutor Antonieto e eu, para eventuais perguntas. Porta-voz, no microfone, por favor. O presidente publicou um vídeo hoje falando que hoje ele está de folga, mas amanhã ele está de volta
volta no batente. Eu queria esclarecer exatamente o que o presidente vai começar a fazer amanhã, se já começa a despachar de novo. Obrigado. O presidente é da natureza dele estar ativo o mais rápido possível. A evolução clínica tem sido muito positiva e, em razão desta evolução, o presidente se mostra já disposto, como eu disse, a iniciar os trabalhos de condução do Poder Executivo, ainda que, neste momento, nós tenhamos o vice-presidente da República chefiando o nosso governo. Então, é da natureza do presidente, nós estamos felizes, ele tem demonstrado bom humor. Hoje, inclusive, postou um vídeo onde ele assistia a um programa predileto dele. Ontem ele viu o jogo do Botafogo, ficou feliz porque o Botafogo também é um time do coração do senhor presidente. Então, as nossas expectativas são positivas e nós queremos agradecer à equipe médica, capitaneada pelo doutor Antônio Macedo, e todos aqueles que estão a participar desse processo de recuperação do presidente. Bom dia, Paulo Rangel, da Rádio Itatiaia. Como vai, Paulo? Tudo bem. Com relação à interinidade, o senhor disse ontem que haveria um período legal de 5 dias. O presidente trabalhando, como fica essa questão da interinidade? Continuamos com o presidente em exercício, o general Hamilton Mourão, até a quinta-feira. Esta questão, esta vocalização do presidente é natural. O presidente jamais deixará de trabalhar, ainda que tenha as restrições médicas que são consideradas pessoalmente por ele e pela família. Carolina, da Folha, eu gostaria de saber, por favor, o que ele comeu hoje de manhã exatamente e quais visitas ele recebeu hoje, ou se ele está sem receber visita nenhuma, o que significa exatamente essas visitas restritas? O senhor gostaria de falar sobre a dieta, por favor? Bom dia. Sim, o presidente comeu hoje já pelo menos 3 potes de gelatina, tomou chá, está tomando caldo ralo, sem nenhum tipo de intercorrência do ponto de vista da dieta dele. Como? As visitas, eu não sei as visitas que ele recebeu, isso eu não sei. O presidente recebeu ontem a visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e há uma previsão a confirmar-se da visita do presidente em exercício, general Mourão, hoje ao hospital. A demonstrar naturalmente o enlace e a transparência que ambos querem expor à sociedade nesse momento tão especial que vivemos. Momento de crescimento, momento de sustentação da sociedade e do próprio governo. Estamos felizes, mais uma vez, eu reafirmo, felizes com a recuperação do presidente e queremos mais uma vez agradecer à equipe do Vila Nova Star e dos médicos que estão compartilhando todas as suas experiências para a recuperação do presidente Bolsonaro. Oi, tudo bem? Paula, da Globo News. Tudo bem, Paula? Sobre o que o presidente falou de amanhã estar de volta ao batente, eu gostaria só de entender se tem alguma estrutura aqui no hospital disponível para isso, foi separada uma sala para que ele possa despachar, e se amanhã ele disse que já estaria de volta ao batente, tem para amanhã alguma reunião que ele já resolveu marcar, algum assunto que o presidente pessoalmente queira tratar? Com relação à estrutura, o hospital destinou uma ala exclusiva para a equipe da Presidência da República, para os familiares do senhor presidente e, naturalmente, para o presidente. A estrutura, o Gabinete de Segurança Institucional e os órgãos que trabalham ad hoc a esse processo têm condições de proporcionar ao presidente a capacidade de levar avante determinadas decisões dele. Mas eu reafirmo, a presidência em exercício está sob a batuta do general Mourão até quinta-feira. Então, este fato do presidente vocalizar, iluminar a vontade de entrar em campo, foi inclusive uma das frases que ele colocou à apreciação de vocês, é natural, é da personalidade dele. Nós estamos felizes que ele assim reaja, que ele assim possa dizer à sociedade o quão ele está bem e o quão rápido ele há de retornar ao seu dia a dia.
Porta-voz, Thiago Muniz, Rádio Jovem Pan, bom dia. Bom, Thiago. Porta-voz, só insistindo nessa questão, já que nós temos o presidente aqui que vai despachar, com uma estrutura para despachar, e ao mesmo tempo o presidente da República em exercício, o general Hamilton Mourão. O que o presidente vai fazer aqui? Ele vai receber ministros? Ele já poderá receber visitas efetivamente? Como é que se espera que se desenrole a rotina do presidente já despachando daqui do hospital? Quem está conduzindo o poder executivo é o general Hamilton Mourão, nosso vice-presidente da República e presidente em exercício. Então, as ações que são legalmente constituídas e determinadas pela presidência da República, pelo cargo presidente da República, estão sob responsabilidade do general Mourão. É claro que o presidente participa das decisões por meio das suas interlocuções com seus vários ministros, inclusive com o próprio general Mourão. Acho que talvez pergunta para a equipe médica, saber se foi possível a partir de hoje determinar um dia para alta, porque até então a gente tinha esse período de 5 a 10 dias, um pouco abrangente. É possível agora ser um pouco mais preciso na alta do presidente ou na rotina dos próximos dias do trabalho de recuperação? Não, é importante que diga que eu não faço parte da equipe assistencial, eu sou apenas o diretor médico do hospital. A informação que o Dr. Macedo me passou foi de que nesse primeiro momento ele precisa falar pouco, ele precisa caminhar um pouco mais para que os movimentos peristálticos do intestino retornem de maneira natural e sem dor. Portanto, vai continuar restrita a visita ao paciente, respeitadas essas questões clínicas que eu disse anteriormente. Doutor Antônio, Agostinho Teixeira da Rádio Bandeirantes, em função dessa disposição que o presidente demonstrou no dia seguinte já à operação, aquele prazo inicial para que ele, mesmo antes da alta, consiga trabalhar aqui, receber autoridades ou despachar aqui, esse prazo pode ser abreviado? É possível que ele comece a trabalhar ainda essa semana aqui mesmo no hospital? O prazo que foi dado inicialmente está mantido. Se vai haver alguma alteração ou não desse prazo, a gente não tem condições de saber ainda por enquanto. O que eu digo é que o prazo que o Dr. Macedo disse, daquele período de repouso que precisa ficar, está mantido por enquanto. Não teve nada a despeito de o paciente estar muito bem, o prazo está mantido. Márcio Gomes, TV Globo, é só para ter certeza, a viagem para Nova York está mantida para conferir para a Assembleia Geral da ONU? Sim, estamos com o planejamento em andamento e a previsão de realização da viagem se mantém. Saiu agora há pouco um vídeo que foi filmado no encontro do G7, numa conversa do presidente do Chile, Sebastião Pinheira, o presidente Emmanuel Macron, a presidente da Alemanha também, Angela Merkel, e o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. E o presidente Emmanuel Macron reclama do presidente Bolsonaro, fala que ele tinha que reagir à ofensa do presidente Bolsonaro à primeira-dama francesa. E em relação ao episódio em que o Bolsonaro vai cortar cabelo, ao invés de se encontrar com o chanceler da França, ele reclama que esse não é o tipo de postura de um presidente. Queria saber se a presidência tem algum comentário em relação a isso. Qual é a importância desta pergunta, especialmente para o momento que nós vivemos aqui no Hospital de Recuperação do Presidente? O presidente da França falou que o presidente brasileiro não teve a... O presidente não está comentando este tipo de situação no momento. Ele está em recuperação, em franca recuperação. Paz e bem. Esta foi a coletiva de imprensa do porta-voz da Presidência da República, o general Rego Barros, falando sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, que está internado em um hospital na Vila Oeste de São Paulo, o Hospital Vila Nova Star. De acordo com o porta-voz, portanto, novidades aí a respeito da situação de saúde do presidente. Ele já começou uma dieta líquida, comeu gelatina, enfim, teve uma alimentação um pouco diferenciada hoje, mas segue ainda no hospital. E a presidência interina está a cargo do general Hamilton Mourão, vice-presidente, agora presidente interino até
quinta-feira, mesmo com a fala do presidente da República dizendo aí no Twitter que já estaria de volta ativa nesta terça-feira. O porta-voz garantiu que quem está no comando agora até quinta-feira é o general Hamilton Mourão, que inclusive deve visitar o presidente Jair Bolsonaro ainda hoje em São Paulo, no Hospital Vila Nova Star. E a gente segue aqui com o JM2, vamos agora com o destaque direto de Brasília, de Levi Guimarães. O projeto aprovado pela Câmara deixaria em aberto o valor do fundo eleitoral que será aplicado no ano que vem. Pela lei ainda em vigor, ele é abastecido com 30% das emendas parlamentares de bancada. Porém, a proposta retira esse percentual. O valor continuaria sendo retirado das emendas, mas não há uma definição de que parcela desse montante seria destacada para financiar as campanhas das eleições 2020. O texto também muda regras sobre o fundo partidário, que é diferente do fundo eleitoral e é distribuído anualmente às legendas. Um dos pontos mais polêmicos autoriza os partidos a usarem do fundo para pagar advogados que defendem filiados. Segundo o projeto, o dinheiro também pode ser aplicado para construir, comprar ou alugar imóveis que pertençam ao partido. O deputado José Medeiros, do Podemos, defende a ampliação do uso da verba partidária, mas com limites. Partidos políticos têm gastos? Tem. Então, tem lá gasto com contador, tem gastos do dia a dia do partido que não pode se confundir com gastos pessoais dos seus dirigentes, para que as pessoas não fiquem achando que vai se pegar dinheiro público para fazer defesa de quem cometeu esse ou aquele crime. Inicialmente, o projeto previa que os recursos do fundo eleitoral que não fossem utilizados pelos partidos seriam redistribuídos entre as demais legendas. Mas a regra foi mudada após reclamações do Partido Novo. Com isso, o dinheiro volta para o Tesouro Nacional. O líder do Novo, deputado Marcel Van Hatten, reforçou a posição contrária ao fundo partidário. Se existe esse dinheiro público para partidos, e nós discordamos da existência de tais fundos, esse dinheiro não pode ser utilizado para outros fins que não sejam os de manter a máquina administrativa do partido funcionando ou, eventualmente, a capacitação e cursos oferecidos aos seus membros e filiados. Outro ponto da proposta que gera divergências é a volta da propaganda partidária na televisão nos anos em que não há eleições. Ela foi extinta em 2017 como uma das contrapartidas para a criação do fundo eleitoral, mas retornaria com o projeto. O deputado Pompeu de Matos, do PDT, defende a medida. A retirada de pauta. Para que os partidos possam colocar nas televisões abertas suas linhas programática, linha de pensamento, linha ideológica, enfim, dar norte, rumo, diretriz para onde os partidos caminham. Agora, o projeto que faz uma mini reforma eleitoral vem para o Senado, ainda sem previsão de avançar na Casa. Para que essas regras entrem em vigor nas eleições de 2020, elas precisam ser aprovadas e sancionadas até o dia 4 de outubro, um ano antes do próximo pleito. De Brasília, Levi Guimarães. Um sargento da Aeronáutica detido com cocaína deve ser ouvido nesta semana pela Força Aérea Brasileira. Manuel Silva Rodrigues está preso desde 25 de junho, quando desembarcou em Sevilha com 39 quilos da droga. O comissário de bordo, ele fazia parte de uma equipe militar de apoio à comitiva que acompanhou Jair Bolsonaro na reunião do G20 no Japão. Na Espanha, a justiça apura quem seria o receptor da cocaína levada pelo sargento. Primeiro passo governamental erguido no Brasil, Palácio Rio Branco deve virar um hotel em Salvador. O governador da Bahia, Rui Costa, autorizou um grupo português a desenvolver estudos de viabilidade para transformar o local. Atualmente, o prédio abriga a Secretaria de Cultura do Estado e serve de espaço para eventos públicos ou privados. Para o governador, o novo hotel pode ajudar a induzir a recuperação e retomada econômica da região do Centro Histórico de Salvador. Argumento refutado por arquitetos.
GSI admite que monitora a preparação do Sínodo da Amazônia. Em documento oficial revelado pelo Estadão, o Gabinete de Segurança Institucional disse que a Agência Brasileira de Inteligência acompanha o evento. No entanto, a ABIN afirmou que não irá infiltrar agentes e usará informações obtidas em fontes abertas e repassadas por outros órgãos. O Sínodo será realizado pelo Vaticano em outubro, durante 3 semanas. Agora é hora de fazer a conexão com o Rio de Janeiro, onde está Rodrigo Viga, já preparado, pronto para conversar com a nossa equipe. Bom dia, Viga. Quais são os principais destaques de hoje? Tudo bem, Marcelo? Tudo certo, e por aí? Tudo sob controle. Estou um pouco sem voz, mas vida que segue. Estou aqui na porta do Ministério Público Federal, Marcelo, no centro do Rio de Janeiro. Daqui a pouco vai ter um ato, eu diria, diferente, né? A gente está acostumado a falar de manifestação, de protesto e de populares, né? Mas hoje, daqui a pouco, agora no final da manhã, vai haver um protesto de procuradores da República, né? Contra a escolha do presidente Jair Bolsonaro e Augusto Aras para comandar a PGR, né? A Procuradoria-Geral da República. De acordo com os procuradores, trata-se de um retrocesso histórico, trata-se de um retrocesso do ponto de vista democrático, institucional, e eles falam até no risco de instabilidade, inclusive, minha cara Marcela, ouvintes e internautas da Jovem Pan, em relação ao futuro da Lava Jato, a independência da Lava Jato nas investigações. Aguardando aqui, pelo visto o protesto está um pouquinho atrasado, porque está marcado para começar às 11 horas, por enquanto só a presença da imprensa. Da cara Marcela, ouvintes internautas da Jovem Pan, a gente vem falando isso há algum tempo aqui no microfone da Jovem Pan, que as investigações em torno da morte, do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes, esses investigadores, essas investigações apontam cada vez mais para uma suspeita envolvendo o ex-conselheiro do Tribunal de Contas daqui do Rio de Janeiro e ex-parlamentar aqui do Rio de Janeiro também, Domingos Brazão. Só um detalhe, Brazão era conselheiro do TCE e está afastado, junto com outros conselheiros acusados de participar do esquema de propina e corrupção do ex-governador Sérgio Cabral Filho. Brazão, minha cara Marcelo, ouvinte internautas da Jovem Pan, é um político com atuação, com influência na zona oeste do Rio de Janeiro, onde havia também uma participação intensa da Marielle Franco, talvez não eleitoralmente, mas para proteger ali desfavorecidos, pessoas de menor renda e também comunidades das mais diversas categorias. Agora, o nome de um outro parlamentar, vereador aqui do Rio de Janeiro, Marcelo Siciliano, sempre esteve entre os suspeitos. Resta saber se o Brazão foi o mentor intelectual, se o Siciliano teria algum tipo de envolvimento ou algum tipo de participação. O fato é que as investigações estão avançando com apoio da Polícia Federal, que já havia identificado tentativa de atrapalhar, de obstruir as investigações em torno deste caso. Para fechar, viu, minha cara Nicole, eu vim ser internado da Jovem Pan, tem operação da polícia acontecendo aqui e acolá, mas já que estamos falando de morte de político, assassinato de vereador, no caso a vereadora Marielle Franco, mais um político morreu nas últimas horas aqui no Rio de Janeiro. A polícia trata como uma execução do vereador Ciraldo Silva, do Democratas, na cidade de Araruama, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Com isso, subiu, esse é um número importante, viu, Marcelo, para 8 políticos mortos em todo o estado do Rio de Janeiro, somente neste ano de 2019. Marcelo. Complicado, hein, Viga? Muito obrigada pelas suas informações. Melhoras aí com a voz e um bom trabalho. Obrigado.
E a gente segue aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. O ministro das Relações Exteriores do Chile diz que Michelle Bachelet merece respeito, mesmo estando ela em campo ideológico oposto. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Teodoro Ribeiro destaca que a ex-presidente é uma funcionária de alto nível da ONU. O chanceler afirma que em seu país há uma grande unidade sobre a questão dos direitos humanos. Ribeiro esteve no Brasil na semana passada, quando Jair Bolsonaro fez ataques a Bachelet e ao pai dela, vítima da ditadura de Augusto Pinochet. Tufão com vento de mais de 200 km por hora atinge o Japão e deixa pelo menos um morto. O tufão chegou à região metropolitana de Tóquio na manhã desta segunda-feira pelo horário local. Até o momento, a polícia confirmou a morte de uma mulher que foi arrastada pelo vento e bateu contra uma parede. Outras 30 pessoas estão feridas. Há registros também de milhares de residências sem energia elétrica, rios transbordados, voos cancelados e linhas de trem fechadas. A ditadura de Nicolás Maduro é acusada de dar armas e abrigo a dissidentes das Farc. Uma reportagem da revista Semana da Colômbia reforça a suspeita de que o líder venezuelano estaria apoiando os guerrilheiros das Farc. Documentos mostram que a Venezuela montou acampamentos de refúgio e de treinamento na fronteira com a Colômbia. O governo de Bogotá estima que há mais de 1.500 guerrilheiros na Venezuela, um número que pode ter aumentado nos últimos tempos devido ao apoio oferecido por Nicolás Maduro. Vamos agora a mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan News. A Jovem Pan defende que seja feita a reforma da Previdência, que seja justa para os brasileiros. É urgente para o país. Mande uma mensagem em vídeo pelo WhatsApp. O número é 11 97465 1630. Repetindo, 11 97465 1630. Jovem Pan pela reforma da Previdência. Construindo o Brasil do amanhã. Saúde. Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila. No Saúde Mental e Bem-Estar de hoje, eu vou responder a pergunta do José Santos, de Garanhuns, Pernambuco. Então vamos lá. Prezada doutora, admiro muito seus comentários e dicas nos intervalos do Jornal da Manhã. Gostaria de tirar algumas dúvidas sobre a questão da bipolaridade. Qual a origem? Tem tratamento? Como identificar? Como as pessoas que convivem com alguém nessa condição devem se comportar? Agradeço pela atenção e aguardo sua resposta. Então, ok, vamos lá. Bem, obrigada pela pergunta, José. É uma pergunta bastante interessante, bem difícil e muito complexa. Apesar de reconhecido há milhares de anos, o conceito do transtorno bipolar está em contínua mudança. Ora, eles fazem uso de categorias bem claras e definidas para descrever o transtorno, e ora a gente usa dimensões de sintomas que não impõem necessariamente fronteiras rígidas entre as pessoas que apresentam sintomas de humor. Então, para ser mais didática, eu vou descrever o transtorno afetivo bipolar usando os critérios que são descritos nos manuais diagnósticos atuais, ok? O transtorno afetivo bipolar, ele tem várias tipologias. Então, o tipo 1 é considerado uma condição psiquiátrica em que há alterações de humor muito intensas. O diagnóstico é clínico, feito a partir do levantamento histórico dos sintomas que são relatados pelo paciente, pela família. E apesar de ser crônico, o transtorno afetivo bipolar tem tratamento e pode ser controlado. No próximo programa, eu vou falar para vocês sobre outros tipos de transtorno afetivo bipolar, assim como as formas de tratamento. Então, eu peço que vocês aguardem. Se tiver algum comentário ou quiser sugerir algum tema, escreva para mim, doutoracamila@jovempan.com.br. Até a próxima. Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, agora com o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia, Constantino. Bom dia. Sem dinheiro público à vista, o setor de infraestrutura no Brasil olha para mudanças regulatórias em estudo pelo governo e pelo Congresso como saída para atrair recursos privados e deixar para trás 2 décadas de investimento insuficiente, mostrou uma reportagem da Folha neste domingo. O exemplo dos aeroportos, cujas regras de concessão foram alteradas pelo governo federal em 2017, salta aos olhos. Naquele ano, 38% dos quase R$1 bilhão aplicados na área foram privados, enquanto que em 2018 cresceu para 77% e mais de 2 bilhões investidos. O cenário é de restrição fiscal. Por isso, temos um programa de desinvestimento estatal que é o maior do mundo, com previsão de investimento de R$200 bilhões, afirmou a secretária de Fomento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, Natália Marcassa. Apostar no setor privado não é ideologia, é pragmatismo. O que o governo deve fazer é avançar no arcabouço regulatório e o presidente Jair Bolsonaro precisa parar de falar besteira, disse Cláudio Fristac, especialista no assunto. Toda a questão ambiental, como o caso recente na Amazônia, e de direitos humanos, sensibiliza demais investidores de grandes fundos, disse. O incansável ministro Tarcísio Gomes de Freitas não para de anunciar medidas para atrair investimentos. Nos últimos dias, comemorou várias delas, tais como os contratos de concessão de 12 aeroportos assinados. E ele disse, governo Jair Bolsonaro levando 1,47 bi em investimento a Recife, Maceió, Aracaju, João Pessoa, Campina Grande, Juazeiro do Norte, Vitória, Macaé, Cuiabá, etc. Alta Floresta, Rondonópolis e com outorgas de 2,38 bi ao governo. Claro que o mega leilão de petróleo também foi citado. Ele disse, o maior leilão de óleo e gás do mundo está próximo de acontecer no Brasil. R$1 trilhão em investimento e toda uma cadeia reaquecida. É emprego na veia, celebrou. E concluiu em tom otimista. O Brasil vai dar certo, fecha aspas. Se o governo tivesse mais gente como Tarcísio e menos polêmicas desnecessárias ou frases infelizes do próprio presidente, causadas também pelo núcleo duro do bolsonarismo, eu creio que muito mais brasileiros concordariam com esse otimismo do ministro. Eis a ala que efetivamente trabalha e trabalha duro para construir um futuro melhor para todos os brasileiros. Que sirva de bom exemplo. A Câmara tem até quarta-feira para apresentar emendas à proposta de reforma tributária de autoria do deputado federal Baleia Rossi. O texto elaborado pelo Centro de Cidadania Fiscal do economista Bernardo App simplifica impostos sobre consumo com a junção da COFINS, PIS, IPI, ICMS e ISS. No entanto, apesar do debate, o governo pretende enviar outra matéria para apreciação dos congressistas. O economista Felipe Salto, em audiência na Câmara, avalia que os estados incentivam a guerra fiscal. Os estados mais pobres, eles usam esse diferencial de alíquota para dar os incentivos que eles dão hoje e conseguem atrair empresas para lá. Isso é uma distorção alocativa. Quer dizer, uma empresa que estaria no estado X, ela vai para o estado Y porque ela tem um benefício tributário. Não por outras razões econômico-fiscais e do próprio mercado de trabalho, etc. Ou de infraestrutura e tal. E os estados do Sudeste, principalmente, eles usam do mecanismo da substituição tributária para fazer frente a esse instrumento que é usado pelos demais estados, né? Felipe Salto menciona a substituição tributária que deveria ser aplicada para poucos setores. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, avalia que o Brasil precisa simplificar os impostos.
No mundo inteiro existe um IVA ou um IVV, um Imposto de Vendas a Varejo ou Imposto de Valor Adicionado, recaindo sobre consumo, um grande tributo. No Brasil existe o IPI, existe o PIS, existe a COFINS, existe a CID, existe o SS e existe 27 ICMS. Quer dizer, é uma coisa absurda. Então o segredo de uma reforma tributária é tu reduzir o número de tributos que recaem sobre o consumo. Lá na nossa proposta, nós fazíamos isso. Criávamos o IVA federal e o IVA estadual. A proposta da PEC 45, do deputado Baleia Rossi, ela cria um grande tributo, um grande imposto sobre bens e serviços, acabando com esses tributos que recaem sobre o consumo. Hoje, o Germano Rigoto hoje preside o Instituto Reformar, que defende, entre outras causas, as mudanças tributárias. Em meio ao debate feito pelo Congresso, a proposta do governo já provoca polêmica por causa de sinalizações do ministro da Economia. Paulo Guedes defende a criação de um imposto sobre movimentações financeiras semelhante à CPMF, como forma de aliviar tributos sobre a folha de pagamento. No entanto, o Congresso resiste a esse tipo de cobrança e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, resumiu: CPMF será aprovada com nome algum. Girando a reportagem da Jovem Pan, vamos agora com o destaque do repórter Matheus Meirelles. Depois do presidente norte-americano cancelar encontro secreto e suspender diálogo, o Talibã ameaça os Estados Unidos. Neste domingo, o grupo terrorista afirmou que o país vai sofrer mais do que ninguém. Os fundamentalistas islâmicos e o governo de Donald Trump estavam negociando um acordo de paz, com a possibilidade de retirada das forças norte-americanas do Afeganistão. O republicano se encontraria com líderes talibãs e com o presidente afegão, Ashraf Ghani, em Camp David, porém decidiu cancelar depois que um ataque à bomba em Cabul matou 12 pessoas, incluindo um soldado dos Estados Unidos. No Twitter, Trump afirmou que se o grupo não pode concordar com o cessar-fogo durante as conversas de paz e ainda matam 12 inocentes, provavelmente não tem poder para negociar um acordo significativo. O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, afirmou que o país está aberto a continuar as negociações, mas com condições. Ele lembrou que os Estados Unidos tiveram um compromisso formal de que o Talibã iria romper com a Al-Qaeda e que havia progresso, mas que Trump não irá retirar as forças militares do Afeganistão sem garantir que os objetivos de paz serão alcançados. Já o porta-voz da presidência do Afeganistão, Sadiq Seddiqui, disse que qualquer caminho futuro em direção à paz deve ser baseado na vontade do povo afegão e liderado pelo governo do país. Segundo ele, o Talibã teve uma oportunidade de adotar uma vida política, mas falhou ao continuar a violência e mostrar falta de compromisso durante os diálogos de paz com os Estados Unidos. Apesar da ameaça, o Talibã se colocou aberto para futuras negociações. O governo norte-americano confirmou a morte de pelo menos 1.000 terroristas em território afegão nos últimos 10 dias. A partir de hoje, a repórter Nicole Fusco apresenta uma série especial sobre a polêmica lei de alienação parental. Nessa primeira reportagem, um relato de um suposto abuso a uma criança e a reversão da guarda da mãe para o pai. Os nomes dos envolvidos foram trocados para preservar a identidade do garoto. Vamos conferir a reportagem da Nicole Fusco. A Justiça do Rio de Janeiro reverteu a guarda de um menino de 11 anos da mãe para o pai, suspeito de abusar sexualmente do filho. A decisão, de 30 de agosto, é da 5ª Vara Familiar do Rio. Em maio, a Justiça deu uma medida protetiva a Eduardo, obrigando o pai, Rui, a guardar do filho uma distância mínima de 200 metros. O mandado de segurança foi concedido em caráter de urgência, após depoimento do garoto à delegacia da criança e do adolescente vítima. Segundo o relato ao qual a Jovem Pan teve acesso, o pai obrigava Eduardo a tomar banho com ele e certa vez introduziu o dedo no ânus da criança. Ainda de acordo com o depoimento, Rui mostrava filmes pornográficos ao filho, masturbava-se diante dele e chegou a lhe passar no corpo que o menino definiu como um líquido meio gosmento. Eduardo relatou também que o pai, dono de uma academia de arte marcial, já o agrediu diversas vezes. Toalha molhada e pau chinês teriam sido usados pelo adulto. Após o relato, Eduardo foi submetido a um exame de corpo de delito que não encontrou sinais de abuso sexual.
3 laudos psicológicos e um estudo social também foram realizados. Segundo os advogados da mãe do menino, Beatriz, o resultado de 2 desses laudos corroborou a versão dele. Os advogados do pai, por sua vez, afirmam que nenhum dos 3 documentos constatou quaisquer agressões. Peritos jurídicos, cujo parecer consta de um desses laudos, consideraram o depoimento de Eduardo não fidedigno, ou seja, não merecedor de crédito. O caso corre em segredo de justiça. Após a análise do material, a juíza Leise Rodrigues de Lima, Espírito Santo, reverteu a guarda de Eduardo para Rui, com base na Lei de Alienação Parental. Sancionada há quase 10 anos, a norma causa polêmica desde que entrou em vigor. Considera-se alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente para que repudie o genitor. Em outras palavras, é quando a mãe tenta colocar o filho ou a filha contra o pai e vice-versa. Uma das condutas enquadradas no crime é a falsa denúncia contra o genitor. Foi amparada nessa cláusula que a defesa de Rui pôde reverter a guarda de Eduardo para o seu cliente. O advogado criminal de Beatriz, Taiguara Souza, afirma que agora a maior preocupação é com a integridade física e mental da criança. De nossa parte, a grande preocupação, sobretudo, com a possibilidade de reiteração desses crimes, né? No nosso entendimento, há um crime inequívoco praticado e a inversão da guarda, ela é, na verdade, um cheque em branco para que esse pai possa retomar prática de condutas inadequadas com esse seu filho. Em nota, os advogados de Rui assinalam que as acusações contra o pai do menor vêm sendo sistematicamente provadas falsas e repelidas tanto pelo Ministério Público quanto pelo Poder Judiciário. Embora um primeiro processo tenha sido arquivado por falta de materialidade, as acusações feitas pelo garoto estão sendo investigadas num segundo inquérito. No último dia 30, foi determinada a busca e a apreensão do menino. Desde então, as autoridades têm tentado, sem sucesso, encontrar mãe e filho. Brilhante trabalho de apuração da repórter Nicole Fusco. Este foi o primeiro episódio de uma série de reportagens que irá ao ar no Jornal da Manhã e fica disponível no site jp.com.br. E olha só, garimpeiros ameaçam fiscais do IBAMA e cobram apoio de Jair Bolsonaro. Na última semana, diversas ferramentas foram apreendidas e máquinas destruídas durante uma operação na floresta do Crepore, no Pará. Durante o fim de semana, os garimpeiros distribuíram áudios por meio de um aplicativo de celular, condenando a fiscalização do IBAMA e do Instituto Chico Mendes. Além da ameaça física, que não ocorreu, o grupo questionou o presidente, que teria prometido resolver a questão da exploração mineral na região. A Advocacia Geral da União vai ajudar o governo federal a se posicionar sobre a ideologia de gênero nas escolas. Segundo o Estadão, o ministro André Mendonça, da AGU, encomendou estudos internos para avaliar como a administração Bolsonaro pode ser mais incisiva em relação ao tema. Recentemente, a ideologia de gênero voltou ao centro do debate público, impulsionada por declarações do presidente da República e do governador de São Paulo. Jair Bolsonaro e João Dória disputam o protagonismo nessa discussão, uma das mais quentes ao longo do processo eleitoral. Desmatamento na Amazônia quase dobra em relação ao ano passado. Entre janeiro e agosto de 2019, 6.404 quilômetros quadrados de floresta foram devastados, ante os 3.336 quilômetros quadrados destruídos no mesmo período do ano passado. Os dados são dos alertas emitidos pelo DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Apesar de não ser considerado o principal instrumento estatístico sobre desmatamento no país, esse sistema é utilizado no controle e combate às atividades ilegais na floresta. Enquanto no Senado a expectativa é pela votação na reforma da Previdência, na Câmara o plenário deve votar o projeto de lei que amplia o porte de armas no Brasil. As informações chegando de Brasília com Antônio Maldonado. Esta poderia até ser a semana decisiva da reforma da Previdência no Congresso, mas não deve ser o caso. O presidente do Senado busca um acordo para acelerar a tramitação e concluir a votação da proposta já na quarta-feira. Mas como não há consenso e trata-se de um tema polêmico, a tendência é que se respeite os prazos regimentais. Com isso, permanece a previsão de que a análise da PEC será concluída apenas na primeira quinzena do mês de outubro. O fato é que os debates sobre a reforma
reforma no plenário do Senado vão começar nesta terça-feira, em uma sessão especial que pode contar, inclusive, com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, e a votação em primeiro turno na quarta-feira da semana que vem. Já na Câmara, a grande expectativa da semana é sobre se finalmente os deputados vão votar o projeto de lei que amplia o porte de armas no Brasil. A proposta foi apresentada com pedido de urgência pelo governo federal em substituição aos decretos editados pelo presidente Jair Bolsonaro, que acabaram derrubados pelo Senado. O texto que vai ser discutido foi alterado pelo relator. Dentre as mudanças, ele propôs um prazo de 2 anos para que as pessoas regularizem armas que têm em casa, mesmo sem comprovação de capacidade técnica, laudo psicológico ou negativa de antecedentes criminais. O parecer que será votado não prevê o pagamento de taxas ou a apresentação de comprovante de ocupação lícita, de ausência de inquérito policial ou de processo criminal contra o interessado em regularizar a posse do armamento. Além disso, também na terça-feira, a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara vai discutir a legalidade e a razoabilidade administrativa da conduta dos agentes públicos envolvidos nas supostas mensagens roubadas de celulares de procuradores da Lava Jato. Entre os convidados estão o procurador-chefe da Força Tarefa da Operação, Deltan Dallagnol, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e o editor executivo do The Intercept Brasil, Leandro Demore, que é um dos responsáveis pelo site que publicou os supostos diálogos. De Brasília, Antônio Maldonado. De volta a São Paulo, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News deve votar nesta terça-feira os primeiros requerimentos. Quem traz os destaques é a repórter Natasha Mazaro. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News vota amanhã os primeiros requerimentos. Representantes legais de empresas responsáveis por redes sociais, como WhatsApp, Twitter e Telegram, foram convocados para participar. Responsáveis do site The Intercept Brasil também foram chamados para prestar esclarecimentos. A comissão foi instalada na semana passada e pretende investigar, entre outros pontos, a disseminação de notícias falsas nas últimas eleições. A prática de cyberbullying contra autoridades e cidadãos vulneráveis também será investigada pelo colegiado. A criação da comissão abriu um debate sobre os limites da liberdade de expressão na internet e nas redes sociais. O advogado Luiz Augusto Filizola Durso, especialista em cybercrimes, ressalta que a CPI é um importante passo para combater as fake news e que ninguém tem o direito de difundir mentiras na internet. De maneira alguma podemos cercear liberdade de expressão dos indivíduos que utilizam a internet. Todo mundo tem direito a dar a sua opinião, mas não tem o direito de difundir mentiras sobre quem quer que seja. Portanto, o combate às fake news é importante e a CPI das fake news é mais um passo neste tão importante combate. O grupo composto por 15 senadores e 15 deputados é presidido pelo senador Ângelo Coronel, do PSB da Bahia. A relatora é a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia. A CPI mista terá 180 dias para as investigações. O exportador brasileiro enfrenta pelo menos 43 barreiras comerciais. Segundo um estudo da CNI, os produtores nacionais sofrem com excesso de regras dos países do G20, como questões sanitárias e taxas. A instituição prevê ainda que o número de entraves pode chegar a 50 até o fim do ano. A expectativa dos empresários é que o governo federal interceda e impeça este aumento. Ministérios vão recorrer a emendas parlamentares para garantir recursos no próximo ano. De acordo com o projeto de lei orçamentária anual de 2020, o valor das emendas individuais e de bancada subiu de 10 bilhões e 700 milhões de reais para 15 bilhões e 200 milhões de reais. Como o pagamento do dispositivo é obrigatório, o governo deverá negociar com deputados e senadores para fechar as contas no próximo ano. Segundo o Estado de São Paulo, os ministérios da Educação e Saúde já estão em busca de recursos junto aos parlamentares para que programas básicos não parem.
Maior acesso à arma de fogo por civis gera mais violência e insegurança. A conclusão é de um relatório da ONU elaborado a partir de consultas e pesquisas a órgãos específicos e governos do mundo inteiro. O documento será tema de debate entre líderes mundiais nesta semana em Genebra, na Suíça. Segundo o relatório das Nações Unidas, há um total de 850 milhões de armas sob posse de civis no mundo e que são utilizadas em cerca de 174 mil homicídios por ano. E termina hoje o prazo para que as empresas se cadastrem no site que controla a coleta de lixo na cidade de São Paulo. Detalhes com Marcelo Matos. Empresas sem cadastro do lixo podem receber multa de R$ 1.600. O prazo termina nesta segunda-feira, dia 9 de setembro. A Prefeitura de São Paulo estima que 380 mil empresas, micro, pequenas, médias e de grande porte, devem se cadastrar no site da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana. O diretor de serviços da Anlurb, Evaldo Azevedo, rebate críticas de que o município não avisou previamente os proprietários dos estabelecimentos. Na próxima segunda-feira, dia 9, está vencendo 150 dias, onde a prefeitura lançou essa nova legislação, a alteração do decreto e a resolução da Anlurb determinando, num primeiro momento, 90 dias para se cadastrarem. A gente percebeu que esses 90 dias iniciais eram um prazo muito pequeno para as empresas. Demos mais 160 dias, mais 60 dias, melhor dizendo, que vence agora no próximo dia 9, na segunda-feira. Dos 380 mil estabelecimentos passíveis de cadastro, apenas 160 mil já o fizeram e é uma multa de R$ 639 para quem perder o prazo. O pequeno gerador é importante salientar, não existe multa. Não existe previsão na legislação de multa para o pequeno gerador. Agora, para aquele que se identifica como grande gerador, a multa é de em torno de R$ 1.600 após o dia 9. Então, o pequeno gerador, aquele que gera menos de 200 litros, a coleta do município recolhe sem cobrar nada. Agora, aquele que gera acima de 200 litros, tem que contratar uma empresa para destinar o resíduo dela. Essa empresa é uma coleta no horário que a empresa, que o gerador definia, a empresa coleta o resíduo dele especificamente através de container, desta identificação que está prevista aí na nova legislação. Apenas os grandes geradores pagam taxa anual única de R$ 228 à prefeitura. Todos os estabelecimentos comerciais do município, cerca de 380 mil estabelecimentos, precisam entrar no site da Anlurb e se cadastrar. Sejam eles grandes ou pequenos geradores, todos precisam se cadastrar. Economista da Associação Comercial de São Paulo, Marcel Solimeu, critica o modelo. Eu acho que não teria cabimento essa exigência para as microempresas, especialmente essa multa. Acho que mesmo que elas não se cadastrem, a prefeitura deveria se dirigir a elas, informar das exigências, ao invés de multar a partir do dia 9. A grande maioria das empresas de São Paulo que estão sujeitas ao descarte do lixo já estão fazendo isso. O governo municipal pretende fiscalizar os grandes geradores sob a alegação de que muitos deveriam contratar serviços privados e estão utilizando o serviço público. Velocidade. Na Fórmula 1, o monegasco Charles Leclerc superou o Lewis Hamilton e conquistou o Grande Prêmio de Monza, na Itália. O destaque é do nosso especialista em velocidade, Alex Ruffo. Há uma semana, Charles Leclerc conquistava sua primeira vitória na Fórmula 1 no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Mas com a morte do seu amigo Antoine Ribert durante a prova da Fórmula 2, assistimos um pódio sem comemorações e regado com tristeza ao invés do já tradicional champanhe dos campeões. Ontem, no circuito de Monza, os deuses do maior templo do automobilismo mundial o recompensaram duplamente, com a segunda vitória de sua carreira e também com a quebra do jejum da Ferrari, que não vencia na Itália desde 2010. Leclerc largou na pole, segurou os ataques das duas flechas de prata e, como em uma prova de revezamento, viu Hamilton persegui-lo por mais de 20 voltas e em duas delas em condições de fazer a ultrapassagem. Mas o piloto da Ferrari soube segurar no braço o pentacampeão inglês. Depois, Bottas assumiu o bastão e partiu para o ataque a 6 voltas do final da prova. O jovem piloto monegasco soube defender sua posição, foi preciso mesmo sob pressão e a sua equipe impecável na estratégia
estratégia dos pits e também na escolha dos pneus. Antes dessas 2 vitórias consecutivas, Leclerc já tinha dado seu cartão de visita aos tifosi durante a prova do Bahrein, quando seu motor o deixou na mão, e na Áustria, que depois de uma das mais belas disputas da temporada, foi superado por Max Verstappen. Monza, um circuito favorável para o forte motor da Ferrari, que aliado a uma estratégia perfeita e uma tocada impecável de Leclerc, levaram a Ferrari à sua 2ª vitória do ano. Ainda assim, as 8 vitórias de Hamilton na temporada contra 2 de Bottas, 2 de Verstappen e as 2 de Leclerc, deixa o inglês soberano e isolado na ponta do campeonato para conquistar, provavelmente com algumas provas de antecipação, o seu 6º título na Fórmula 1. Mas aquela supremacia da equipe Mercedes do início do ano, que já tinha sido ameaçada por um jovem piloto holandês, tem agora a ameaça de um jovem piloto monegasco. Com a vitória em Monza, Charles Leclerc conseguiu ofuscar, além do brilho das estrelas da Mercedes, a de Sebastian Vettel, que parece ter sentido o golpe com as extraordinárias performances do seu companheiro de equipe. O alemão terminou a prova fora da zona de pontuação, ocupa a 5ª colocação no campeonato, está 13 pontos atrás de Charles Leclerc e que foi ovacionado pela maior e mais apaixonada torcida da Fórmula 1, os tifosi, que destronaram o alemão para coroar o mais novo príncipe de Mônaco. Alex Rufo para o Jornal da Manhã. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, falou mais cedo sobre o programa que vai estimular o uso do espaço público e também integrar as famílias na capital paulista. Quem vai falar sobre esse assunto, acompanhou toda essa coletiva, é o repórter Vitor Moraes. Bom dia, Moraes. Quais são as novidades aí anunciadas pelo prefeito? Muito bom dia, Marcela. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, 2ª edição. Pois é, Marcela, estimular os espaços públicos, estimular também as crianças e a atividade em família nos finais de semana, no sábado e também no domingo. Para resumir, Marcela, o prefeito Bruno Covas e também, junto com as secretarias de Cultura e também a Secretaria de Esporte, é tentar levar para os outros municípios da capital paulista o que acontece na Avenida Paulista aos domingos. Então, por lá a gente encontra práticas esportivas, alongamento, street dance, meditação, enfim, oficinas. Ou seja, tudo na mesma Avenida Paulista, mas a intenção da Prefeitura é expandir, que isso seja tomado como base e também incentivar essas práticas, não só as práticas esportivas, mas também culturais, através da cidade de São Paulo, passando por todos os municípios. Esse programa começa no próximo sábado e vai até o dia 22 de dezembro. O prefeito Bruno Covas disse que o investimento, que será de R$2,5 milhões, vai vir dos cofres públicos. Por enquanto, não terão apoio da iniciativa privada. Vamos ouvi-lo. E a população tem que levar a atividade. Aqui não. Nós vamos ter 320 edições do Voz da Gente, 100 nesse ano, 2019, e 220 no ano que vem. Praticamente 4 por final de semana. Em todos os cantos da cidade de São Paulo, em especial nas regiões mais periféricas, tem menos oportunidades e equipamentos culturais e esportivos. Pois é, Marcelo, está aí o prefeito Bruno Covas, então, falando do lançamento do novo programa da Prefeitura e também em parceria com a Secretaria Cultural e a Secretaria de Esporte, o Rua da Gente. Muito importante, Marcelo, esse tipo de programa na cidade, estimulando não só as crianças, né, a fazerem esporte, a também começarem com a prática, por exemplo, de street dance, que é uma coisa bem bacana aqui na cidade de São Paulo, que é pouco explorado, mas que visa aí aumentar aí também a interação com as famílias aqui na capital paulista. Marcela. Vitor, a gente vê que tem já no começo, quando a Paulista teve esse processo de abertura da Paulista, houve uma certa resistência, mas que depois virou de fato um espaço cultural. As famílias vêm aos domingos participar, né? Tem algumas atividades culturais, a gente vê que tem todos os tipos de pessoas cantando e dançando, fazendo aula, enfim, em cada ponto da Paulista. Temos também no Minhocão, então são vários pontos e a expectativa é que isso se amplie para trazer mais opção cultural para o paulistano, né, Vitor? Exatamente, Marcela. A gente vê que cada vez mais as famílias, elas
tem dificuldade para levar os seus filhos a praticar esporte na rua, né? Pega-pega, gincana, enfim, essas atividades bacanas, até futebol com gol caixote com chinelo, basquete de 3 também. Então, assim, é um programa importante, é um incentivo a mais para a população conseguir aproveitar os finais de semana fora de casa, e principalmente educar os filhos, né, Marcela, que está cada vez mais difícil aí tirar o celular dos meninos de casa também. Então, praticar o esporte também, outras atividades como meditação. Você vai na Paulista de domingo, como você bem falou, você passeia pela Avenida Paulista, você encontra de tudo, absolutamente de tudo, e isso eu acho que é a ideia da prefeitura de levar para outros municípios, para pessoas que não têm esse acesso. O prefeito Bruno Covas, ele disse que a meta, Marcela, é atingir aí de 120 a 130 mil pessoas com esse programa. Vamos aguardar para que tenha um impacto positivo mesmo aqui na cidade de São Paulo. Obrigada, Vitor Moraes, pelas suas informações. Qualquer novidade, você volta aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Bom trabalho. Obrigado, Marcela. E agora a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já. Não sai daí. Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Meu cabelo. Doutora Ana Karina. Oi, gente, nós vamos falar hoje dos tais temidos cabelos brancos que mexem tanto com as mulheres e hoje com os homens também. Afinal de contas, quando os cabelos brancos aparecem, existe maneira eficaz de preveni-los ou de tratá-los? A verdade é a seguinte, eles começam a aparecer em torno dos 28 anos de idade nas mulheres e em torno dos 32 nos homens, tá? Essa é a idade média que o cabelo branco começa a acontecer. Dá para tratar depois que ele já ficou branco? Não. Infelizmente, a resposta é negativa, a gente não consegue tratar depois que eles já estão brancos. Mas enquanto eles ainda não estão, há possibilidade de prevenção? Sim. Lançaram produtos novos hoje no mercado europeu com base antioxidante. São peptídeos que inibem a ação do envelhecimento, que mata a melanina, a qual é responsável pela coloração dos cabelos, tá? Esses antioxidantes, anti-envelhecimentos do cabelo, são de ação preventiva. Eles são tópicos, orais, ou seja, de aplicar no couro cabeludo, de tomar, de consumir por boca. E eles têm ação em pacientes que tenham menos de 30% do couro cabeludo branco. Se tiver mais de 30% do couro cabeludo branco, eles não têm ação nenhuma, porque já seria uma ação de reversão e eles não conseguem reverter, mas eles conseguem inibir com que o processo continue. São muito bons, são ativos chamados L-glutationa, resveratrol, o antigo antioxidante usado para doenças cardíacas, são os mais comuns hoje, uma grande molécula que chama PQQ, eles estão sendo adicionados nas loções capilares e tem ação sim, desde que a gente tenha até 30% do couro branco. Qual é o segredo? Começar cedo. Começaram a aparecer os brancos, é hora de começar a usar esses produtos. Os tópicos, em geral, são usados uma vez ao dia, 5 noites por semana. Os orais devem ser tomados diariamente. E é assim, gente, assim a gente tenta segurar os brancos. Não conseguimos ainda a solução definitiva, mas dá para segurar um pouquinho. Meu cabelo. Doutora Ana Karina. Salve, salve, tô aqui para avisar você que das 18 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. De segunda a sexta, às 18 horas, em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não se esqueça de se inscrever lá. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação.
Este é o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã ao meio-dia. Ao vivo, sempre no canal do YouTube da Jovem Pan e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11 horas 33 minutos. Vamos às principais notícias da manhã desta segunda-feira. Esse é o nosso Top 10. Indicação de Bolsonaro. Nome de Augusto Aras começa a ser debatido hoje no Senado. Controle do GSI. Gabinete admite que monitora a realização do Sínodo da Amazônia, mas que não infiltrará agentes. Bienal do Livro. Prefeitura do Rio de Janeiro usa fake news em pedido ao STF para tentar manter censura no evento. Datafolha. Levantamento aponta que Brasil tem um caso de agressão à mulher a cada 4 minutos. Imposto de renda. Receita Federal abre hoje a consulta ao 4º lote de restituições. Vestibular 2020. Estão abertas as inscrições para as provas da Unesp. Brigitte Macron, ministro francês das Relações Exteriores, denuncia concurso de insultos por parte de autoridades brasileiras contra a primeira-dama do país. Repressão. Marcha em memória das vítimas da ditadura no Chile termina em confronto com a polícia. Suspensão de diálogo. Talibã ameaça os Estados Unidos após Donald Trump cancelar reunião secreta. Michelle Bachelet, alta comissária da ONU, pede investigação sobre o uso excessivo da força policial na Rússia na repressão das manifestações durante as semanas prévias às eleições locais. E amanhã é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Reportagem especial de Nicole Fusco. Esta terça-feira, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Em razão disso, foi criada há 4 anos a campanha Setembro Amarelo, para incentivar a discussão do assunto ao longo de todo este mês. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 mortes provocadas pela própria pessoa podem ser evitadas. Aqui no Brasil, o suicídio é uma questão de saúde pública. Isso porque a cada 45 minutos, uma pessoa tira a própria vida no país, o que significa 32 mortes provocadas por dia. Esse número é maior do que as mortes causadas por doenças como câncer e AIDS. Ao contrário do que se acreditava há tempos atrás, falar sobre suicídio não incentiva tal prática. Pelo contrário, é por meio da divulgação de informações que é possível combatê-lo, como explica a psicóloga Karen Scavassini. Se é possível prevenir o suicídio, sem dúvida nenhuma, e falar abertamente, é o primeiro caminho. Há alguns sinais que podem ajudar a identificar potenciais vítimas. Alguns sintomas são isolamento, mudanças drásticas de hábitos, falta de interesse por atividades de que antes gostava e descuido com a aparência. Alterações no sono e no apetite e frases como preferi estar morto ou quero desaparecer também podem ser indicativos de que a pessoa pode cometer esse ato. Combater o suicídio também significa conhecer as suas causas, conforme explica a psicóloga Karen Scavassini. O suicídio ocorre por diversas causas, ele é multifatorial. São fatores sociais, econômicos, culturais, psicológicos, psiquiátricos que influenciam esse comportamento. Para ajudar uma pessoa que está nesta situação, é importante conversar com ela de forma aberta, compreensiva e empática e mostrar a ela a importância da ajuda de um profissional. Um dos comportamentos que devem ser evitados é rechaçar o que a pessoa está dizendo, esboçar expressões de choque e reprimir os sentimentos dessa possível vítima. Recentemente, um caso que tomou grandes proporções foi o vídeo publicado pelo influenciador digital Carlinhos Maia, que chamou de imbecis aqueles que têm pensamentos suicidas. Se eu vejo meninos aqui com 16 anos me mandando, eu quero me matar. Vai, ô imbecil! Vai se matar porque você nem começou a vida ainda. Depois do vídeo da repercussão, Carlinhos Maia pediu desculpas pelas declarações. Para quem precisar de ajuda, o CVV, Centro de Valorização da Vida, tem voluntários 24 horas por dia, todos os dias da semana, para dar apoio emocional e prevenir o suicídio por meio do telefone 188. A ligação é gratuita. E o calor intenso deixou pelo menos 1.500 mortos na França entre os meses de junho e julho. O destaque é do repórter Matheus Meirelles.
O verão intenso deixou pelo menos 1.500 mortos na França. As temperaturas extremas registradas nos meses de junho e julho costumam ser letais entre os idosos na Europa, mas jovens e adultos também estão entre as vítimas da estação. Os dados foram anunciados neste domingo pela ministra da Saúde da França, Agnès Buzyn. Segundo ela, porém, o número é 10 vezes inferior ao registrado na maior onda de calor francesa. Em 2003, 15 mil pessoas morreram em decorrência das temperaturas excessivas. Neste ano, o verão foi intenso e levou milhares de pessoas às ruas do país em busca de água e sombra. No dia 28 de junho, a França superou o próprio recorde histórico de calor, atingindo 46 graus Celsius na região sul do país. E hoje mais cedo, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, concedeu uma entrevista coletiva para atualizar o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Quem estava lá acompanhando a fala do porta-voz é o repórter Thiago Muniz. Bom dia, Thiago. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos. O boletim médico divulgado às 10h30 indica que o presidente Jair Bolsonaro está em condição estável, sem dor, sem febre e com boa evolução clínico-cirúrgica. Hoje, ele já começa a fisioterapia motora, podendo se sentar na poltrona e caminhar no corredor. Foi liberada dieta líquida à base de água, gelatina, café e caldo ralo. Foram esses os componentes da primeira refeição do desjejum do presidente Jair Bolsonaro. Ele, inclusive, postou um vídeo na rede social Twitter mostrando esse café da manhã que ele tomava. Ele tomou esse café na cama e também que ele estava assistindo televisão, mais precisamente o seriado mexicano Chaves, que ele declarou aí ser o programa predileto dele. Ainda não há uma data específica para a alta de Bolsonaro, que pode ocorrer a partir de quinta-feira. Ele passou por uma cirurgia de correção de hérnia no domingo, decorrente da facada que ele sofreu há pouco mais de um ano. O presidente Jair Bolsonaro, ele poderá despachar durante o período de internação, inclusive tratar de assuntos de governo com ministros, mesmo com Hamilton Mourão na presidência interina. A presidência da República tem à disposição uma ala exclusiva do Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, onde Bolsonaro está internado. Além do quarto, as instalações dispõem de uma área para integrantes do Gabinete de Segurança Institucional e outra para a família de Jair Bolsonaro. O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rego Barros, ressaltou, no entanto, que, por mais que Bolsonaro possa despachar, possa conversar com ministros e até com o presidente em exercício Hamilton Mourão, é Mourão que toma legalmente as decisões da Presidência da República nesse período que vai até quinta-feira. Essa interinidade de Mourão no cargo deve durar até quinta-feira. Mesmo que o presidente não possua alta médica até quinta, ele poderá reassumir as funções da Presidência da República. É possível que o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, faça uma visita a Jair Bolsonaro. Hamilton Mourão está em São Paulo, ele participou de um evento na manhã de hoje e é possível que no começo da tarde de hoje ele venha até a Zona Sul, até o Hospital Vila Nova Star, visitar o presidente que está afastado por motivos médicos. Portanto, Marcela, aí as principais informações repassadas na declaração à imprensa e entrevista coletiva do porta-voz Otávio do Rego Barros, boletim médico disponibilizado às 10h30 e essas outras informações passadas por ele para os jornalistas presentes. Da Zona Sul da capital paulista, nós voltamos aos estúdios. Marcela. Obrigada, Thiago, pelas suas informações. Realmente ficou um pouco confusa essa questão do presidente tuitar dizendo que já estaria de volta ativa na terça-feira, mas com Mourão assumindo aí a presidência, sua pergunta muito bem colocada hoje ao porta-voz, justamente questionando quem estaria à frente do país até quinta-feira. Então, portanto, a resposta é Hamilton Mourão. Obrigada, viu, Thiago, pelas suas informações. Um bom trabalho para você.
Vamos agora seguindo aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. A liberação de até R$500 do FGTS começa na próxima sexta-feira para clientes que têm conta na Caixa Econômica Federal. Inicialmente, a liberação vale para quem nasceu nos meses de janeiro, fevereiro, março ou abril. Os nascidos em maio, junho, julho e agosto podem retirar o dinheiro a partir do dia 27 de setembro. E para quem nasceu de setembro a dezembro, o prazo começa a partir de 9 de outubro. Para quem não é correntista da Caixa, o saque do FGTS estará disponível a partir do dia 18 de outubro, de acordo com o mês de aniversário. Falando a Denise Campos de Toledo, o economista Gilberto Braga avalia a liberação dos recursos como positiva, tendo em vista a rentabilidade baixa do FGTS. Do ponto de vista econômico, esses R$500 que você pode tirar agora em 2019 é um dinheiro que pertence a você, trabalhador, e que está lá parado, sendo administrado pela Caixa com uma rentabilidade muito baixa, inclusive rendendo, na maioria das vezes, de uma maneira inferior à caderneta de poupança. Quem não quiser fazer o saque do FGTS deve avisar o banco até 30 de abril de 2020. Essa, no entanto, não é a melhor decisão, de acordo com o planejador financeiro José Raimundo de Faria Júnior, que dá algumas dicas sobre o que fazer com esses R$500. Caso você tenha dívida, pague sua dívida ou faça um refinanciamento dando uma entrada e pegando juros menores. Isso é importante. Em segundo lugar, se você não tem uma reserva de emergência e já pagou as suas dívidas, guarde esse dinheiro em um fundo DI, por exemplo, em um Tesouro Selic, para utilizá-lo em uma necessidade futura. Além da liberação de até R$500, o governo anunciou a criação de uma outra modalidade, o chamado saque aniversário. Ele permitirá de maneira opcional que você retire uma parcela do FGTS todo ano, a partir de 2020. Quem optar por essa modalidade não poderá sacar o valor total do fundo se for demitido sem justa causa, mas apenas a multa de 40%. O saque imediato é o saque aniversário. Eles dois fazem parte da medida provisória 889, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que precisa ser aprovada pelo Congresso até o dia 20 de novembro para não perder a validade. E o último fim de semana foi marcado pela polêmica em torno da história em quadrinhos com Um Beijo Gay, vendido na Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Natasha Mazzaro traz as informações. O fim de semana foi marcado pela polêmica em torno da história em quadrinhos com Um Beijo Gay, vendido na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. O prefeito da cidade, Marcelo Crivella, postou um vídeo no Twitter no início da noite deste domingo para se defender das acusações de censura e homofobia. O que a prefeitura fez foi cumprir a lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós vamos continuar na luta em defesa da Constituição e da família. Quanto à decisão dos ministros Toffoli e Gilmar Mendes, a quem rendemos todas as homenagens, impetramos embargos de declaração para que suas excelências nos esclareçam e orientem como cumprir a sentença sem contrariar o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõe embalagem específica a esse tipo de publicação. Na tarde de ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, que permitia a apreensão de livros com temática LGBT. Na decisão, Toffoli disse que o regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias, no qual todos tenham direito à voz. O caso foi parar na Justiça após o prefeito Marcelo Crivella ordenar que os exemplares HQ Vingadores, A Cruzada das Crianças, fossem recolhidos. Na sexta-feira, fiscais chegaram a ir ao evento para recolher os livros. Mas uma liminar do desembargador Heleno Nunes, da 5ª Câmara Cível do TJ, impediu a apreensão das obras. No entanto, no sábado, o presidente do TJ Rio, o desembargador Cláudio Tavares, atendeu um recurso da prefeitura e derrubou a liminar. O caso foi parar no Supremo após a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pedir a suspensão da decisão judicial. Além de Toffoli, o ministro Gilmar Mendes também se manifestou e afirmou que a Prefeitura do Rio de Janeiro promove censura prévia, patrulha do conteúdo de publicações artísticas e também decidiu impedir a apreensão de livros.
A polêmica decisão da prefeitura de recolher os exemplares da história em quadrinhos causou forte reação do público. No sábado, participantes que estavam nos pavilhões da Bienal protestaram. Não vai ter censura! Não vai ter censura! Em protesto, o youtuber Felipe Neto comprou milhares de exemplares de livros com conteúdo LGBT e distribuiu gratuitamente na porta da Bienal. Neste domingo, no último dia do evento, ao menos 70 autores e editores que participaram da Bienal assinaram um manifesto contra a censura. O texto defendia a diversidade e a liberdade de expressão e elogiava as duas decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Com perna amputada, a bailarina Mel Reis construiu uma prótese de ponta do pé para voltar à dança. Quem traz os detalhes dessa história é o repórter Vitor Moraes. Nada é impossível. Essa frase vale para muitas pessoas que não desistem dos seus sonhos, independente do que aconteça. Essa frase é a vida de Mel Reis, de 32 anos. Bailarina, brasileira, designer, ela é a única pessoa do mundo que tem uma prótese de ponta na perna esquerda, ou seja, que equilibra o corpo inteiro na ponta dos pés. Depois de sofrer um grave acidente de moto em 2002, Mel Reis ficou sem andar durante 3 anos. Em 2014, ela decidiu amputar a perna. Foi 13 anos após o acidente, eu já imediatamente criei na minha cabeça, eu sou designer de formação, e eu construí um desenho de uma prótese na ponta do pé, porque o meu maior sonho era voltar para a sapatilha de ponta. E como eu não iria mais ter o pé com a amputação, então eu boba, pensei que poderia criar uma prótese que fosse na ponta do pé para que eu conseguisse voltar para a sapatilha de ponta. E foi o que eu fiz, eu corri atrás do meu sonho. Com a ajuda do Dr. André da Clínica Hipo, Mel Reis voltou a fazer balé, voltou a ficar na ponta dos pés e voltou a fazer o que mais ama na vida. Hoje em dia eu me dedico 100% à dança, e a levar aí meu testemunho de vida a outras pessoas, para que as pessoas se sintam motivadas, para que elas entendam que nada é empecilho suficiente para que você desista de um sonho, que tudo é possível de uma forma diferente, mas é possível. Então eu acredito nisso e o meu objetivo de vida hoje é esse, é viver para dança, é mostrar para as pessoas o quão é possível a superação, mesmo que pareça impossível. Há alguns anos, o artista Cobra decidiu fazer uma homenagem para Mel Reis. Ele fez um retrato dela na escadaria de Pinheiros, na escadaria das bailarinas em Pinheiros. O retrato está um pouco velho, já está se apagando ao longo do tempo, mas essa lembrança jamais vai ser esquecida pela bailarina. Foi uma surpresa, Primeiro que eu não sabia. Ele fez, totalmente surpresa para mim. E eu fiquei sabendo porque me marcaram num post no Instagram. Então eu fiquei sabendo e eu fiquei extremamente eufórica, feliz, orgulhosa. Eu me senti totalmente honrada, porque o Cobra é um dos meus artistas favoritos. Vida longa a você, Mel. Continue nos inspirando com sua força de vontade e continue nos fazendo acreditar que nada é impossível. E agora o assunto é futebol. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu mais uma e segue líder, mais líder do que nunca. Quem traz os detalhes é Rafael Tebas. E nesse último fim de semana, vários jogos foram realizados pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians tropeçou em Itaquera e empatou com o Ceará por 2-2. Aliás, um golaço do Leandro Carvalho, um gol olímpico com falha do Cássio. 2 Corinthians, 2 para o Ceará. O Flamengo é mais líder do que nunca. Venceu o Avaí por 3-0. O São Paulo tropeçou em Porto Alegre, 1 para o Internacional, 0 para o São Paulo. Nessa rodada, o VAR foi muito utilizado sábado e domingo. Começando no sábado, com o Palmeiras vencendo por 2
2-1. O Goiás, o atacante William do Verdão, marcou um gol legal. O VAR foi consultado porque o impedimento foi marcado. No entanto, o gol foi validado, acertou o VAR. No domingo, no entanto, o Santos empatou com o Atlético Paranaense por 1-1. O Marinho caiu na área, não foi absolutamente nada. E mesmo assim, o árbitro marcou o pênalti com a consulta ao VAR. Errou mesmo com a tecnologia. E nesse domingo, saiu uma pesquisa Datafolha sobre o uso do VAR no futebol, né? Para 58% dos brasileiros, o VAR mais ajuda do que atrapalha. E o técnico do Palmeiras, Mano Menezes, falou sobre o VAR e também sobre o Verdão melhorando nessa temporada. Precisamos novamente voltar a fazer o que a equipe fez até a parada da Copa América. E um resultado como esse anima todo mundo, anima o torcedor. Temos um jogo logo em seguida na terça-feira, que é um jogo atrasado, que podemos, se pontuarmos com os 3 pontos, diminuir a diferença que temos entre os dois primeiros e é isso que queremos fazer. Aí então o técnico do Palmeiras, Mano Menezes, falando um pouco sobre o VAR e também sobre a classificação. Palmeiras melhorando, vencendo na estreia do técnico Mano Menezes no Palmeiras. O Flamengo tem 39 pontos, o Santos tem 37, Palmeiras tem 33 e o Corinthians é o 4º colocado com 32 pontos. Destaque internacional: o Talibã ameaçou os Estados Unidos neste domingo, depois do presidente Donald Trump suspender de repente as conversas em curso, cancelando uma reunião secreta com o grupo. Vamos agora direto para Nova York, onde está a repórter Mariana Janjá, como nossa correspondente, trazendo os detalhes dessa história. Bom dia, Mariana. Olá, bom dia a todos. Pois é, o presidente Donald Trump iria se encontrar com lideranças do Talibã no próximo domingo em uma reunião secreta, mas cancelou essa reunião depois que o grupo extremista assumiu a autoria de um ataque que deixou 12 mortos, entre eles um soldado norte-americano na cidade de Cabul, que é a capital do Afeganistão. E aí um porta-voz do Talibã disse que essa decisão de Trump vai levar a perdas para os Estados Unidos, que devem ter a credibilidade afetada. Só para a gente poder contextualizar um pouco, a guerra no Afeganistão já chega aos 20 anos e os Estados Unidos estavam negociando uma retirada das tropas norte-americanas em troca, é claro, de garantias de segurança por parte do Talibã. Mas agora as negociações então devem ter uma pausa, até mesmo um enviado especial do governo norte-americano para fazer essa negociação já saiu, do Afeganistão. E a gente, é claro, continua acompanhando as atualizações dessa história, dessa relação entre os Estados Unidos e o Afeganistão e volta a qualquer atualização. Tá certo, Mariana, obrigada pelas informações. Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã, segunda edição. Agradeço muito a sua companhia durante toda essa manhã. Você fica agora com Camisa 10 na M620, também no canal Jovem Pan Esportes no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan.